Boa noite, alunos. Hoje eu vou estar falando sobre o movimento literário barroco. Eu, particularmente, gosto muito deste movimento, porque o barroco é um movimento literário que dá para ser trabalhado junto com as obras de artes, em arte. Então, o movimento literário barroco eu particularmente gosto muito. E vou falar um pouquinho das características deste movimento. O barroco ele é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura, a música na Europa do século XVII. Por isso, toda a cultura desse período, incluindo costumes, valores e relações sociais, é chamada de barroca. Essa época ela surgiu no final do Renascimento e manifestava-se através de grande ostentação e extravagância, entre outros grupos que eram beneficiados pelas riquezas da colonização. As principais características deste movimento do barroco é a arte rebuscada e exagerada, a valorização do detalhe, o dualismo e contradições, a obscuridade, a complexidade e sensualismo, e o barroco literário, o cultismo e o conceptismo. Então, essas são as características principais do movimento barroco. A arte barroca na Europa. O estilo barroco ele teve início na Itália, sendo posteriormente desenvolvido em outros países europeus na pintura, na arquitetura, na escultura, na música e na literatura. E o barroco na Itália, ele foi considerado o berço do Renascimento e da arte barroca, onde diversos artistas se destacaram. Então, nós temos aí o artista Caravaggio, em 1571 a 1610, caracterizado pela rudez de suas obras. Ele pintou temas religiosos, onde explorava o contraste entre luz e sombras. Destacam-se também a captura de Cristo, a flagelação de Cristo, a morte da Virgem, a ceia de Emaús, Davi com a cabeça de Golias e a flagelação de Cristo. Vocês já podem estudar isso na disciplina de artes. Vocês vejam essas obras de artes que foram pintadas na época do movimento barroco. E também tem outros artistas, tem o Bernini, em 1598 a 1780. Ele foi um escultor e arquiteto italiano. As suas obras encontram-se em Roma e no Vaticano, entre elas a Praça de São Pedro, a Catedral de São Paulo, o Êxtase de Santa Teresa, o Busto de Paulo V e Castelo de Santo Ângelo. A Catedral de São Paulo, eu acredito que em alguns cadernos de vocês da apostila do ensino médio do regular, traz a Catedral de São Paulo. Vocês já tenham visto também em jornais, revistas. Também temos outro artista que é o chamado Borromini, em 1599 a 1667. Ele foi um arquiteto e escultor italiano. Entre suas obras destacam-se a Catedral de São Pedro, a Catedral de São Pedro é uma das principais entre as suas obras. E depois tem vários outros artistas. O barroco na Espanha, ele foi o centro dos poetas barrocos, dos quais se destacaram Quevedo, Góngora, Cervantes, Lope de Vega e outros. Além da literatura, o barroco espanhol, ele foi um dos mais marcantes desse período, onde se destaca o pintor Diego
Velázquez e as obras As Meninas, Velha Fritando Ovos, Retrato de um Homem e Cristo Crucificado, que particularmente eu gosto muito dessa obra de arte. Também temos alguns poemas de autores do Barroco. O Barroco em Portugal, ele vai de 1508 a 1556. Padre Antônio Vieira é o principal autor do Barroco literário no nosso país, no Brasil. No entanto, ele passou a maior parte da sua vida no Brasil. Sua principal obra, nós temos os Sermões, que caem muito em concursos, em Enem, constitui um mundo rico e contraditório. Revelam sua inteligência voltada para as coisas sacras e simultaneamente para a vida social portuguesa e brasileira. Então, só voltando aí um pouquinho, o Padre Antônio Vieira, ele é o autor principal do movimento barroco literário no país de Portugal. No entanto, ele passou a maior parte da sua vida aqui no Brasil. Em um dos seus poemas famosos, tem como título Os Sermões, que logo eu vou estar fazendo a leitura para vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho deste movimento literário aí que eu expliquei. E depois eu vou fazer uma leitura de alguns poemas deste período aí do Barroco. O Barroco no Brasil, só acrescentando, ele foi introduzido por intermédio dos jesuítas no fim do século XVI. E aí, só a partir do século XVII, generaliza-se os grandes centros de produção açucareira, especialmente na Bahia, através das igrejas. Passada a fase do barroco baiano, o estilo ele atingiu o século XVIII, a província de Minas Gerais, e foi ali que Aleijadinho, em 1738 e 1814, ele elaborou uma arte profundamente nacional. Então, nós temos aí o artista Aleijadinho, que faz parte do movimento literário barroco. Então, vocês estão percebendo que a literatura e a arte, neste movimento, elas andam bem juntos, né? Bem juntos. A literatura está ligada à arte, a obra de arte neste movimento do barroco, os poemas e as obras de artes. Principais autores do barroco do Brasil foram Bento Teixeira, 1561 a 1618, Gregório de Matos, em 1633 a 1696, Manuel Botelho de Oliveira, Frei Vicente de Salvador, em 1564, e Frei Manuel de Santa Maria de Itaparica, 1704 a 1768. Esses foram os principais autores aí deste movimento literário, o Barroco. Espero que vocês tenham apreciado um pouquinho deste movimento e eu vou fazer depois uma leitura de um desses autores aí que eu comentei com vocês como principais do movimento barroco. Uma boa noite a todos vocês.